Olá, eu sou Francisco Xavier Pedro. Sejam bem-vindos ao 7º Seminário Internacional de Cultura Digital, CENID 2021. Conosco está o professor Eduardo Maciel, que vai abordar a temática sobre tecnologias na educação básica, a articulação da tecnologia digital como ensino da língua portuguesa. Nós aproveitamos o momento para desde já agradecer ao professor Marcial por ter aceito o nosso convite. Professor, assim a palavra. Olá, obrigado, professor. Então, dando início à minha apresentação sobre o meu artigo, intitulado Tecnologias na Educação Básica, a articulação da tecnologia digital com o ensino da língua portuguesa. Então, diante dessa temática, o que a gente percebe na contemporaneidade é que um dos grandes desafios que se consiste no uso da tecnologia digital está no desenvolvimento de metodologias e práticas pedagógicas e a incorporação das tecnologias contemporâneas no dia a dia dos professores, dos alunos e de todos os atores do contexto escolar, né? Então, nesse contexto, diante dessa perspectiva, torna-se importante que a gente compreenda o processo de incorporação dessas tecnologias, particularmente pelo professor, porque essas incorporações e esse conjunto de inovações, especialmente no campo da comunicação, ele pode contribuir nessa vinculação entre o contexto da escola, a vida desses alunos, o mundo do trabalho e a cultura, né? Então, o presente artigo ele teve como finalidade analisar a articulação da tecnologia com a prática do professor de língua portuguesa, pensando em possibilidades de constatar articulações com o ensino da língua portuguesa que possam, de certa forma, oferecer retornos significativos para o professor e para o aluno, tendo em vista as habilidades, as competências e tudo aquilo que os professores de língua portuguesa e a disciplina de língua portuguesa busca desenvolver e estimular nos alunos nessa etapa de ensino. Então, o trabalho ele é documental, onde foi analisados os planejamentos anuais da disciplina de língua portuguesa e o projeto político-pedagógico, PPP, da escola, né? E volta-se para a análise dos usos das tecnologias nas práticas pedagógicas das aulas de língua portuguesa, e ele foi realizado mediante os documentos de uma escola da rede estadual do município de Abelardo Luz, Santa Catarina. Ele assume uma abordagem qualitativa, e nesses documentos, que são os planejamentos anuais de língua portuguesa do ensino fundamental e o projeto político-pedagógico da escola, eu busquei analisar se o professor de língua portuguesa introduz a tecnologia no seu planejamento para o ensino de língua portuguesa e como o projeto político-pedagógico contempla o uso dessas ferramentas, ou seja, como o projeto político-pedagógico contempla o uso das tecnologias nesse documento, né? Então, como base teórica, eu utilizei alguns autores que deram subsídios para trazer a compreensão e ancorar essa temática, né? Então, tudo que se passa na televisão pode ser educativo, basta com que os professores façam essa intervenção e reflexão. E um outro aspecto que é necessário e que pode ser considerado, deve ser considerado, é que essa tecnologia ela pode servir de suporte à escola, de modo que atenda às necessidades humanas nessa era de tanta informação. Mas para que essa articulação, de fato, aconteça, e para que ela se concretize, é necessário que o professor domine, acredite que esse recurso tecnológico possa contribuir no seu fazer pedagógico e, principalmente, passe por um processo, né, de formação, um certo letramento digital. Então, existem muitas possibilidades do professor de língua portuguesa articular a tecnologia ao seu ensino, como, por exemplo, utilizar dos recursos
mais um tanto obsoletos na escola, né, que nós sabemos de todos os recursos e as fraquezas que nós temos quanto à disponibilização desses suportes. Então, tanto a um programa de Word, né, até mesmo aos recursos mais recentes da escola, como plataformas que possam conduzir a videoconferências, programas como Skype, o Google Meet, né? Então, esses programas podem fazer com que o professor de língua portuguesa ele possa interagir, né, e fazer com que os alunos conversem online, uma troca de experiência, uma troca no sentido de desenvolvimento mesmo cultural. Esses aparatos tecnológicos, eles também podem servir para incentivar a criança a gostar de ler, estimular o hábito da leitura, que é um dos grandes desafios que o professor de língua portuguesa enfrenta na sua prática cotidiana, né? Então, o professor pode propor leituras dos diferentes gêneros nesses diferentes recursos, computadores, tablets, celulares, que são essas tecnologias digitais móveis que hoje é presente na maioria das vidas desses alunos, né? Também pode utilizar de diferentes estratégias, como criar grupo de WhatsApp, e-mail, e trabalhar com o envio desses materiais simultaneamente, semanalmente, para que se realize leitura, né? Então, é um meio, de certa forma, estreitar as relações. A base curricular de 2017, a Base Nacional Comum Curricular, ela também, né, é um documento que norteia a educação, e esse documento apresenta essa tecnologia quanto fundamental, né? Inclusive, em um dos seus pilares, apresenta a cultura digital e como ela deve ser inserida no processo de aprendizagem. Partindo agora para a análise dos dados, né, o que se pôde compreender desse processo, daquilo que se objetivava, que analisa-se a articulação da tecnologia com o ensino da língua portuguesa nessa escola, da Abelardo Luz, através do projeto político-pedagógico e dos planejamentos da língua portuguesa, né, do ensino fundamental, sexto, sétimo, oitavo e nonos anos dessa escola. Então, o projeto político-pedagógico, ele adota uma concepção de um currículo flexível, em constante processo de construção, elaboração, inovação, no sentido de ser inacabado, né, e nesse sentido a gente pode compreender que, de certa forma, ele contribui para a vinculação das tecnologias, tendo em vista que a gente está sempre num processo de mudanças, né? Então, na mesma medida em que ele não é acabado, ele vai sendo construído ao longo dessa construção, né, desses contextos tecnológicos também. E um dos aspectos positivos que foi possível encontrar, que ele aponta a importância da formação continuada do professor, né? Então, para o professor que busca se aprimorar e que busca ter uma relação com as tecnologias, é imprescindível com que ele passe por esses processos de formação continuada e que a escola, de certa forma, priorize essas ações, né? Em seu percurso formativo, ele aborda uma perspectiva de concepção de formação integral, né? Então, apresenta-se a educação integral como algo que não se limita à instituição escolar, mas um acesso a outras dimensões, como a saúde, o esporte, a inclusão digital e a cultura. E a escola, ela deve estabelecer um diálogo entre esses setores. Um ponto bastante positivo é que o laboratório de informática da escola ele possui uma boa estrutura física, então faz com que os professores, de certa forma, consigam utilizar essas tecnologias de acesso à internet, projetores, rádio escola, né? Então, isso influencia bastante no processo de articulação da tecnologia com o ensino da língua portuguesa. Quanto aos planos de ensino dos anos finais, do ensino fundamental do professor de língua portuguesa, aparece como objetivo geral a ampliação e a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da economia, da tecnologia, das artes, da cultura,
e dos valores que fundamentam a sociedade, né? Já os objetivos específicos, eles estão articulados à leitura, à escrita, à interpretação de textos, resolução de problemas e a compreensão de movimentos culturais. Então, a gente percebe que no objetivo geral já aparecem questões relacionadas à tecnologia digital, né? E os conteúdos listados, foi possível observar que apenas um apresenta-se no modelo que contempla o uso da tecnologia digital. Nesse caso, o computador para trabalhar com o gênero textual, e-mail, né? Porém, de modo geral, é possível perceber que os conteúdos eles estão listados, estão organizados de uma forma que podem ser muito bem articulados a metodologias que contemplam e que usam-se da tecnologia, né? Então, tendo em vista que a escola ela possui uma boa estrutura para desenvolver atividades que fazem uso das tecnologias digitais e que tem uma boa condição com acesso à internet e que também outros recursos que a escola possui. Então, nesse sentido, foi possível perceber que o modo como os conteúdos estão dispostos pode ser possível uma articulação entre a tecnologia. No sexto ano, por exemplo, as leituras e produções indicadas podem ser realizadas com o auxílio do computador, por exemplo, ligado à rede de internet. Pode-se utilizar pesquisas, a reescrita de texto com a ajuda também dessas tecnologias. Pode-se pedir que os alunos escrevam textos e realizem pesquisas sobre características composicionais do gênero estudado e, possivelmente, mais à frente, façam uma adequação ao gênero indicado pelo professor. Então, esses recursos, esses momentos, é um momento de exploração da criatividade e autonomia, né? Incentivando, ensinando-os a utilizar o computador de modo que possa ser benéfico nas suas vidas, instigando a serem e fazerem pesquisas também. No desenvolvimento da metodologia do planejamento anual, apontam-se pequenas estratégias que contemplam o uso da tecnologia digital na prática docente. Algumas estratégias, elas já são um tanto obsoletas, né? Como CD, mas o professor pode fazer com que essas tecnologias, de certa forma, se introduzam a essa realidade, introduzam nesse movimento que se amplie o uso, trazendo outras tecnologias que, de certa forma, são mais recentes, né? Então, o aluno pode gravar, editar, apresentar o texto, uma história, né, numa versão mais atualizada, pode utilizar o pendrive, né, que também é um recurso que existe para essas finalidades. Também no planejamento aparece pesquisas na internet, e essa pode ser uma estratégia bastante positiva do professor de língua portuguesa, né? Então, essas são as possibilidades que são apresentadas no planejamento anual do professor de língua portuguesa. Como considerações finais, é possível perceber que é evidente que esses meios tecnológicos eles possam ser, de certa forma, facilitar e mediar o conhecimento, né, quando são articulados ao planejamento do professor e ao projeto político-pedagógico, que é um documento norteador das escolas brasileiras, né, onde orienta a proposta de trabalho do professor, num caso do amplo, do macro ao micro, onde parte da articulação da tecnologia no projeto político-pedagógico na escola, né, e perpassa o planejamento anual até o diário, semanal, e que orienta diretamente a prática pedagógica, né, que se determina lá na disciplina de língua portuguesa. Então, tendo em vista a proposta desse estudo que visa uma reflexão
didático-pedagógica quanto à articulação da tecnologia no ensino da língua portuguesa. De modo geral, foi possível perceber que, da forma com que os conteúdos estão listados e nos planejamentos anuais e como o PPP está organizado, eles estão organizados de uma forma que pode ser muito bem articulada as tecnologias e que se contemple muito bem essa articulação da tecnologia, tendo em vista toda a estrutura e todos os recursos que a escola possui, né? Então, é um achado positivo, né? Então, os dados que foram encontrados nos documentos e que foram analisados, eles confirmaram a possibilidade de utilizar a tecnologia digital no ensino da língua portuguesa, bem como a disponibilidade desses meios e desses recursos na escola. No entanto, eu consegui perceber que, para um maior aprofundamento dessa pesquisa, no intuito de verificar se realmente o professor ele articula a tecnologia com o ensino da língua portuguesa nas suas práticas diárias, seria necessário uma pesquisa mais ampla e que, de certa forma, analisasse o planejamento diário dos professores e também um estudo acerca da visualização das aulas dos professores, né? Então, é necessário analisar outros documentos que possam, de certa forma, orientar a prática diária do professor, como, por exemplo, como já mencionado, os planejamentos diários do professor, semanais, né? E também o acontecimento das aulas de língua portuguesa dos professores dessa escola da rede estadual do município Tabelar do Luz. Encerro a minha apresentação. Muito obrigado. Uma vez obrigado, professora, por esta brilhante palestra que nos concedeu e agradecemos também a todos que de longe nos veem. As nossas estatísticas dizem que são 7 países que estão a acompanhar e nesse momento então vamos aguardar pela interação, perguntas e respostas. Obrigado.